E por causa da presença dos midianitas, olha o que acontece com o povo de Israel. Eles ficam com medo. Eles começam agora a fugir dos seus inimigos. Ele começa a ir para as montanhas, para as cavernas, se esconderem por causa dos midianitas. Ele estava em desobediência com a palavra de Deus. Eles se levantaram, eles fizeram o que era mal diante de Deus. E não tem coisa pior, amada igreja, quando nós como cristãos, se nós pegamos essa palavra e transferir para os dias de hoje, quando o nosso coração começa a fazer o que parece mal diante de Deus, Deus vai permitindo uma correção do erro para nós. Que correção é essa, pastor? O nosso coração, ele é muito propenso para o egocentrismo. O nosso coração, ele é enganoso, ele nos engana. Muitas das vezes há um orgulho muito grande dentro de nós. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas o final é o quê? Tortuoso. Quantas das vezes nós tomamos decisões que nós pensávamos que estavam corretos, e do meio para o final a gente percebeu que estava tudo errado. Quantos projetos, quantas decisões nós tomamos na nossa vida, no decorrer da nossa vida, que se a gente pudesse voltar atrás, nós não tomaríamos determinadas decisões, porque nós achávamos que estava tudo certo. E quando o nosso coração faz algo que parece mal aos olhos do Senhor, o que Deus faz para consertar isso? Quando um cristão, ele começa a se afastar do Evangelho, o que acontece com o coração do cristão? Primeira coisa, há um esfriamento. É como se a água no estado líquido, para chegar ao ponto de um estado sólido, começa primeiro uma frieza, um esfriamento. Esfriamento. Até chegar ao ponto que a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido. O maior perigo no coração de um cristão é o coração sair de um estado líquido para um estado sólido, endurecido. A pior coisa, igreja, é quando o coração de um cristão, ele fica petrificado na sua fé. Ele começa a entrar em um estado de apostasia, de apostata, começa a duvidar das coisas de Deus. E o que Deus faz? Que Deus tem plano neste coração. E como é que Deus faz? Para que esse coração seja quebrantado, para que esse coração volte para a posição que Deus chamou, tem que ter uma correção. E qual é a correção? Disciplina. Disciplina. Porque a Bíblia diz que Deus corrige os seus filhos. Deus corrige os seus filhos. Então, a correção de Deus é permitir determinadas situações na vida de um cristão, amada igreja, que as portas se fecham tudo. Até o ponto de nós entendemos, amada igreja, que as nossas forças foram embora, a nossa capacidade humana foi embora, e que nos resta agora é só confiar em Deus. E esse estado que um coração de um cristão chega, dói na alma e no espírito. É muito doloroso isso. Mas é necessário, igreja. É necessário. Há muita crosta no nosso coração, que para sair, só a dor, só a perda, só um grande impacto, para que o coração se desgrude. Então Deus permite que o seu povo vá ser entregue nas mãos dos midianitas. E por causa dos midianitas, um povo veio com medo. A presença dos midianitas levou o povo de Israel a estar com medo. A presença de inimigos na nossa vida
muitas das vezes, amada igreja, faz a gente estar com medo. E agora eles estão dentro das tocas. A pobreza começa agora a se multiplicar nesta nação. Um povo que devia ser cabeça agora está sendo cauda. Igreja, o Senhor não nos chamou só para que nós sejamos chamados de crentes, ou que fazemos parte de uma religião. Deus nos chamou, amada igreja, para um propósito na sua vida. E qual o propósito que Deus tem na minha vida? O que que Deus quer de mim? Foi Ele que me chamou. O que que Ele quer de mim? Será que você já perguntou para Deus? O que que Ele quer de você? Senhor, o que que o Senhor quer fazer da minha vida? Lembra como diz lá o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, amada igreja? Que a Bíblia diz que Ele reparte os seus dons para aquilo que for útil. O Senhor não nos chamou só para esquentar banco de igreja. O Senhor nos chamou para um propósito. A tua vida é preciosa para Deus. A tua vida é preciosa para Deus. Não é que Deus precisa de nós, mas Deus tem um propósito na nossa vida. Qual o propósito do Senhor na nossa vida, amada igreja? É que nós venhamos produzir fruto para Ele. Frutos para Ele. Imagine quando nós chegarmos nos céus, que tenhamos que apresentar as nossas mãos ao Senhor, apresentar os nossos talentos ao Senhor. O que que nós iremos apresentar a Ele? Vamos chegar lá sozinho? A gente precisa repensar a nossa vida. Você é importante para Deus. Vocês representam Jesus nessa terra. Porque quando Deus Ele quer chegar a algum lugar, como é que Ele vai chegar? Se Ele é um ser espiritual. Digamos que Deus quer chegar lá até a Dana Maria, que está lá debaixo das garras de Satanás, que está lá sofrendo. Mas Deus tem um propósito, que escolheu a Dana Maria para servir a Ele. Deus vai enviar um anjo para falar com a Dana Maria? Há casos específicos que Deus dá uma revelação, dá um sonho, é ou não é? Deus tem seus métodos de chegar à pessoa, mas os métodos comuns é de Deus enviar os seus servos, ou não? E é esse propósito que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também o quê? Peca. Até em você, até em nós sabemos que para fazer o bem e não faz, a gente peca. E quando nós começamos a fazer algo que parece mal aos olhos do Senhor, amada igreja, é o perigo que nós corremos. Esse perigo que o povo de Israel correu, de Deus pegar ele, entregar eles na mão de quem? Do inimigo, e deu um período de 7 anos de pancada sobre eles. É 7 anos que vocês vão sofrer com a presença dos inimigos. No versículo 3 a Bíblia diz: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíram as novidades e a terra até chegar em Gaza. E não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi e nem jumento. Aí você pode pensar: pastor, será esse Deus carrasco? Que Deus é esse que permite que os midianitas, os amalequitas, entrassem no meio do povo de Israel, levasse as ovelhas, as vacas, destruísse tudo? Era 7 anos, igreja. Os inimigos tinham a liberdade ali
de assolar durante 7 anos o povo de Israel. Mas por que o povo de Israel caiu durante 7 anos na mão dos inimigos? Porque fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Igreja, pare e pense se não houvesse na nossa vida uma correção. Pare e pense se não houvesse leis para punir o ser humano quando errasse. Nós somos regidos por leis. E quando nós infringimos as leis, nós pagamos um alto preço. Ou não? Por exemplo, Deus estabeleceu as leis gravitacional, não é isso? As leis da gravidade? Ou não tem lei? Por exemplo, o globo terrestre, quem é que sustenta o globo terrestre? Existe uma lei da gravidade que sustenta. Por que a Terra não cai? Porque tem a lei da gravidade, ou não? Por que um astronauta, quando ele pisou os pés na Lua, eles tinham que ter umas vestimentas, equipamentos com 110 quilos? Porque tivesse com 90 quilos, eles flutuavam. Teria que ter um peso sobre eles para ele compensar a lei gravitacional. Senão eles subiam. Existe uma lei que teria que ser respeitada. Por exemplo, uma criança, um bebê, digamos em um parapeito de um edifício de 20 andares. A criancinha vai lá andando. Ela tem noção da lei da gravidade? Tem? Ela não tem. Então ela vai. Aí ela vai e ela pula. O que acontece com essa criança, esse bebê que pula? Sobe ou desce? Desce. E o que acontece depois que desce? Mas não era criança? Porque a lei da gravidade foi quebrada. Existem as leis jurídicas. O que acontece quando um ser humano inflige a lei jurídica? Paga o preço? E se não houvesse lei, como seria o ser humano? Então tudo é regido por leis, igreja. O que acontece agora com a nação de Israel? Eles infligem leis de Deus, desobediência. Deus estabelece a lei da obediência. Lembra que lá em Deuteronômio capítulo 28 diz: as bênçãos sobre obediência, não é isso? E a maldição através da desobediência. Então, quando nós quebramos essas leis, igreja, a gente paga um preço. Quando um cristão ele peca diante do Senhor, vem as consequências. E se não tivesse consequência do pecado, como é que seria? Porque pela misericórdia do Senhor, o Senhor morreu na cruz por nós, derramou sangue por nós, e quando nós pecamos e que há um arrependimento, o que é que Deus faz? Aquela lei da condenação eterna, quando ela é quebrada, a condenação eterna vem. Aí quando se arrepende, o que é que Deus faz, igreja? O arrependimento apaga ou rasga aquela cédula que lhe condenava eternamente. Você foi livre, mas tem um outro lado da moeda. E a consequência? Deus abre mão? Não. É o preço. De que se queixará o homem? Dos seus próprios? De que se queixaria a nação de Israel durante 7 anos? Desobediência. E Deus agora vai lá. Midianitas, amalequitas, é com vocês aí. 7 anos, faz a festa aí. Age na vida deles. Eu não estou nem aí. É 7 anos que eu estabeleço um prazo de sofrimento no meio do meu povo, para que eles acordem enquanto é tempo. Há muitas situações na nossa vida que Deus permite por uma única razão:
desobediência à palavra de Deus. Como nós não assumimos, nós queremos encontrar um culpado para os nossos problemas. Este é o erro, amada igreja. Quando nós não assumimos os nossos erros, os nossos pecados não é confessado, logo, automaticamente, nós nos deparamos em uma alicerce, em uma base de sustentação para justificar os nossos pecados. É um erro justificando outro erro. E não somos capazes de dizer, eu pequei, eu errei, eu me arrependo. Se eu estou assim, o problema não é meu pai, não é minha mãe, não é meus irmãos, não é pastor, não é esposa, não é marido. Porque a Bíblia me ensina de que se queixará o homem dos seus próprios. Mas o que é que faz com o ser humano? Ele procura uma base de sustentação, de justificação para dizer, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano, eu estou assim, e nós estamos numa base de sustentação, de justificação, e precisa ser quebrado esta base de justificação. Precisa ser quebrado é o nosso coração. Eu estou assim, porque a minha vida hoje é um reflexo de ontem, do que eu plantei ontem na minha vida. A minha vida amanhã será o reflexo do que eu vou plantar hoje. Então não vou culpar ninguém. E aí você terá um coração livre diante do Senhor para reconhecer seus pecados, os seus erros, e não ficarmos, amada igreja, o tempo todo apontando as pessoas. Se temos que apontar as pessoas, nós temos que virar o dedo para nós e aponte você mesmo. Eu estou assim por causa de mim mesmo. Eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Eu não quero, com a dureza do meu coração, que Deus me entregue aos meus inimigos por um tempo, para me dar uma chacoalhada e eu aprender com meus erros mesmo. Mas antes que eu pague essa consequência, deixa eu consertar meu erro e procurar viver uma vida diante da palavra do Senhor. Agora o que está acontecendo com o povo de Israel? Plantando e os inimigos colhendo. Trabalhando. Imagina o agricultor, prepara a terra, compra adubo. Há um tempo de preparação para a terra, há um tempo de plantar, há um tempo também de cuidar da terra. Igreja, é um tempo muito longo às vezes. E de repente, o maior sonho do agricultor é colher os seus frutos para pagar suas despesas, é ou não é? Para ter seu dinheiro, para preparar a terra futuramente. Aí na hora de colher, o inimigo vem e colhe. Olha que coisa. Olha o estado que fica desse agricultor, de miséria, de fome, porque ele não pode mais pagar seus compromissos, comprar sua alimentação. E assim aconteceu na nação de Israel. Tudo porque fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O versículo 4 da Bíblia diz: e punha-se contra eles em campo e destruíram as novidades da terra, até chegar em Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumento, porque subia com seus gados e tendas, e vinha como os gafanhotos em tanta multidão, e não se podia contar nem a eles, nem os seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram o quê? Agora eles vão clamar ao Senhor. A presença dos inimigos era visível na vida deles. E esses inimigos levavam eles a uma pobreza, porque colhia o que eles plantou. E não é justo, amada igreja, nós trabalharmos, você trabalhar, o inimigo vir e colher o fruto do seu trabalho. A presença desses inimigos levava a uma destruição e pobreza e miséria àquele povo. Mas por que os inimigos tinham acesso àquele povo? Por causa da desobediência. A desobediência era muito grande. E Deus fez com que 7 anos houvesse um período de correção para aquele povo.
Agora eles começam a clamar. Que bom, amada igreja. Eles reconhecem que não tinha uma outra saída, que agora a única saída era cair aos pés do Senhor e clamar ao Senhor. Eu não sei, amada igreja, que tipo de problema vocês enfrentam na sua vida e como é que vocês lidam com esses problemas. Talvez procurando um amigo, uma amiga para desabafar os problemas, esquecendo que o Espírito Santo é o seu melhor amigo para você desabafar. Talvez ainda não aprendemos a fazer do Espírito Santo nosso melhor amigo, para que possamos desabafar com ele os nossos problemas. Mas talvez eu acho melhor encontrar determinadas pessoas para desabafar os meus problemas. O pior é que você não sabe como é que está a condição espiritual dessa pessoa que você desabafe os seus problemas. Esse que está o problema. Imagine você ter alguém como referência, confia, mas você não sabe o estado espiritual que se encontra esta pessoa. E ao desabafar os teus problemas, essa pessoa não tem estrutura para ouvir os seus problemas. Naturalmente, virá um conselho tomado por um sentimento, sem a luz da palavra, que vai te direcionar a um sofrimento maior. Faz do Espírito Santo este amigo, que você possa desabafar os seus problemas. Se possível, pega uma folha em branco, escreve os teus problemas e começa a pontuar e a mostrar ao Espírito Santo: aqui, Senhor, aqui é um dos problemas que eu estou enfrentando. Eu não sei se essa lista vai de 1 a 10 problemas na sua vida, eu não sei. Mas as dificuldades que nós e que você estarem enfrentando, é necessário que você fale para o Espírito Santo. Eu não sei qual a dificuldade, eu não sei qual o problema, mas nós devemos falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Eu fui ao médico. O médico passou exame. E quando eu levei o resultado desses exames, o médico olhou para mim e disse para mim: se conforme, porque esse problema de saúde não tem cura. É um problema que nós devemos conversar com o nosso melhor amigo. Porque o homem, ele abriu a boca e deu uma sentença. Mas a sentença final não é do homem, é de Deus. A resposta final é de Deus. Ainda há recursos. Eu não sei qual a dificuldade que você tem, ler a Bíblia e não entender, orar e não ter palavra, vir à igreja e não ter mais desejo. Tudo isso é necessário que nós tenhamos que colocar para fora, falar com o Espírito Santo, antes que a dor chegue, igreja. O povo de Israel começou a clamar a Deus, depois que passa esse período de sofrimento, e Deus aguardando daquela nação a se voltar para Ele. O versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão do egípcio e da mão de todos quanto vos oprimiu, e os expeli diante de vós, e vós dei a terra, e vós diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses do Amoreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Brizita,
E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Quando Deus envia um anjo, a nação de Israel estava escondida por causa dos midianitas. Eles viam com seus olhos os midianitas, os amalequitas, colhendo os seus frutos. Mas quem é que Deus vê no meio dessa situação? Vê Gideão malhando, guardando o trigo, amada igreja. No meio de tanto perigo, no meio dos inimigos, enquanto o povo de Israel estava escondido, havia um homem chamado Gideão, que ele estava sem medo. Ele estava lá colhendo o trigo, malhando o trigo. Aquilo chamou a atenção de Deus. Imagine agora, amada igreja, você está passando um momento difícil, mas você não baixa a cabeça. Você está vendo que os inimigos a cada dia estão tentando te destruir, mas você não baixa a cabeça. Enquanto o povo estava escondido, Gideão estava trabalhando, malhando o trigo. Quando a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus, Ele não quer ser visto no momento das bênçãos. Deus, Ele quer ser visto no nosso deserto. Entenda isso, igreja. Deus, Ele quer ser visto nas nossas dificuldades. É aquele momento que todo mundo está contra você. É aquele momento que você olha para um lado, para outro, não vê saída. Mas você está confiando nesse Deus. Você está a ponto de ser lançado dentro de uma fornalha, mas você está confiando em Deus. O cristão, ele nunca esteve tão próximo da vitória quando ele está próximo da derrota. Mas eu preciso confiar. As minhas raízes têm que estar na palavra. Eu estou na palavra. O Senhor é comigo. As promessas do Senhor é para comigo. A tempestade está ao ponto de me fazer afundar, mas eu confio nesse Deus. A atitude de Gideão chama a atenção de Deus. No meio de uma nação que estava dentro das cavernas com medo. E está lá ele malhando trigo. Aí Deus envia um anjo para Gideão. Olha o que o anjo disse, igreja. Então, no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais o contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Igreja, imagine a intimidade desse homem com Deus. Deus disse: Gideão, eu sou contigo. Se o Senhor é comigo, Deus, por que sobrevém tanta derrota? Se a história conta de toda a nossa geração passada que o Senhor é conosco, e onde está o Senhor? Intrepidez de Gideão, intimidade com Deus. Ele sabia o que estava fazendo. Gideão estava dando a sua própria vida para guardar o trigo. Coragem. Deus quer ver em nós coragem, atitude. Olha o que diz Provérbios 24:10. Leia Provérbios 24:10. Olha a razão de muitos fracassos na nossa vida espiritual. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será o quê? Deus, os problemas estão demais.
eu vou desistir, eu quero a minha própria morte, e não sei o quê. Se no dia da tua luta, nós demonstrar para Deus fraqueza, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu não posso confiar nas minhas forças. Eu não posso viver à base de circunstância do mundo na minha vida. Se te mostrares frouxo, fraco, no dia da luta, quer dizer, no dia das suas batalhas, no dia da tua guerra, no momento que você está passando sua luta, não se mostre fraco. Diga ao fraco: eu sou forte. Assim disse Paulo. No dia da tua luta, diga que você é forte. Você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Ainda que eu tenha que pagar o preço, eu vou pagar o preço nos pés da cruz. Mas não vou desistir. Eu me agarrei com Cristo, não vou soltar mais. A pancada vem, humilhação vem, desespero vem. Às vezes passa pela nossa cabeça momentos tão difíceis que a gente pensa: eu vou parar, Senhor. Parar para ir para onde? Você vai parar para ir para onde, igreja? Igreja, o mundo lá atrás está pequeno. O Senhor nos fez grande. O mundo já não cabe mais nós, igreja. Por mais que você tente beliscar lá o mundo lá fora, verás que não serve mais para você. Não dá mais para você. Aqueles caminhos que nós andávamos antes, já não dá mais para a gente andar mais hoje. Não tente que não vai dar. Não tente que não vai mais dar. É no momento da nossa luta. É no momento onde havia uma pobreza, onde havia uma nação de Israel que estava acovardada, com medo, por causa dos inimigos. Mas Gideão estava lá malhando trigo e veio um anjo: Gideão, eu sou contigo. Se o Senhor é comigo, por que veio tanta pobreza? É assim que Deus quer nos pegar, igreja. Confiando nele. Isso você provoca a presença de Deus. Isso você atrai anjos. Você atrai poder, força, virtude. Os problemas não podem sufocar nós, mergulhar, matar a nós. O domínio é nosso. Eu não tenho força, mas Deus vai me dar força. Senhor, as portas que eu vejo em minha frente, eu não tenho força física para arrebentar, para destruir essas correntes, mas eu tenho um Deus. Quando a minha força terminar, a do Senhor vai começar dentro de mim. Igreja, é outra situação que você vai ver. É diferente sua vida, porque dentro de você há um espírito de campeão. E é isso que nós temos que aprender no dia a dia, fazer com os problemas que surgem na nossa vida, ir para os pés da cruz. Aquebrantamento, diálogo com o Espírito Santo. O Senhor sabe que eu não tenho condição, Espírito Santo. O Senhor diz que capacita os incapacitados. A minha força não vem do Senhor. Eu não estou só no meio dessa batalha. Ainda que se multipliquem os inimigos, mas o Senhor é comigo. O Senhor está vendo o que eu estou passando. A maneira de você pensar começa a mudar tudo na tua vida. A maneira de você falar começa a mudar tudo na sua vida. Tudo começa a partir de nós. Senão a gente vai se entregar no meio dos problemas. Se nós não demonstrarmos fraco, frouxo diante dos problemas, mais cedo ou mais tarde, os problemas vão nos engolir. E vai se tornar muito mais difícil. Precisamos da força de Deus dentro de nós.
Igreja. O versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força e livrará Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás o midianita como se fosse um só homem. Aqui está a prova que Deus não precisa de um exército para vencer uma guerra. Deus escolheu o menor para destruir o exército midianita e os amalequitas. Deus não precisa da nossa força para vencer batalhas. É a força dele que vence. Quando eu reconheço que não tenho força, mas quando as minhas forças terminam, eu reconheço que eu tenho a força de Deus dentro de nós. É onde você vai começar a vencer. Primeiro dentro de você. Primeiro na tua mente. Nas suas batalhas internas. Que você não vai se dobrar. Eu tenho um Deus dentro de mim. Eu reconheço, Senhor, que eu sou dependente do Senhor. Esta coragem provoca os céus na sua vida. Deus não escolheu fracassados. Deus escolheu os fracos para fortalecer. Talvez agora você se encontre muito fraquinho diante de um problema muito grande que você está enfrentando na sua família. Esta peleja não é sua, essa peleja é de Deus, porque a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes nós oramos: Senhor, eu pego esses problemas, eu entrego nas tuas mãos. Com 1 minuto atrás, Deus me dá de volta o problema. No outro dia seguinte, Senhor, me traz de volta esse problema. O Senhor está demorando resolver. Deixa eu resolver. Como nós somos impacientes. Se você entregou, confia. Persevere. No tempo de Deus, Ele vai te exaltar. E a Bíblia diz: agindo Deus quem? É porque nós somos muito apressados, nós queremos que Deus resolva os nossos problemas no nosso tempo. E não é no nosso tempo. Porque talvez se Ele resolver no seu tempo, você não está preparado para receber a bênção do Senhor. É o tempo dEle. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe. Ele conhece. Quando nós dizemos: Senhor, eu confio em Ti, da boca para fora. Mas Ele sabe, igreja, que o nosso coração precisa ser tratado. Tratado todos os dias. Ou como o nosso coração precisa ser tratado todos os dias. O quanto o nosso coração às vezes está tão melindroso. Qualquer ventozinho já mexe com a nossa estrutura. É verdade? Qualquer simples tempestade, o nosso coração já começa a ficar desesperado. E Deus está nos preparando para as grandes tempestades. E o nosso coração não tem estrutura para suportar as grandes tempestades. Mas temos que passar, não sei como. Não existe na vida de um cristão que não passe suas grandes tempestades. Deserto, ele é temporário. Deserto não é permanente, tem um tempo. E esse tempo do deserto é para tratar o nosso coração. A distância desse deserto é para tratar o nosso coração.
Enquanto o nosso coração não estiver quebrantado, confiante no Senhor, a resposta não virá. Precisamos, nos momentos da nossa fraqueza, fazer como Gideão fez. Às vezes, corremos até risco, como Gideão correu risco. Mas o coração de Gideão era um coração valente. Ainda que eu morra, mas eu vou morrer como um guerreiro, malhando o trigo. O que Deus tem para fazer na nossa vida é coisas grandes, igreja. Ai, como Deus quer derramar a sua graça sobre nós. E muitas vezes nós não temos ainda a estrutura para receber um pouquinho mais da graça de Deus. Nós queremos receber grandes graças. A graça do Senhor é um favor imerecido. A graça do Senhor na nossa vida, nós não merecemos. Mas quando é derramado sobre a nossa vida, isso é transformado em poder na nossa vida. E talvez nós não temos estrutura ainda para carregar um pouquinho do poder de Deus. A gente não vai ter estrutura para suportar isso. É por isso que Deus permite sempre os desertos, para que o nosso coração seja quebrantado, aquebrantado. Ao ponto de nós sermos tão aprovados por Deus, que você passa a carregar o próprio Deus dentro de você. Você começa onde quer que você vá. É o Espírito do Senhor que está indo por você. É Ele que te impulsiona. É Ele que nos conduz. Aquela intimidade que você tem com Deus. Aquela pessoa valente, decidida, que nos momentos da sua luta você não abre. Você está sempre de você. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. É muito mais fácil abrir a boca para dizer eu não consigo. Eu vou desistir. Eu não aguento mais. É melhor a gente trocar essas palavras. Eliminar qualquer tipo de palavra de derrota dentro de nós. Olha o que Gideão diz: se o Senhor é comigo, por que sobrevém? Isso é convicção no coração do homem desse. Intimidade com Deus. E uma vida reta com Deus. Lhe projeta a você ter moral diante de Deus. Porque não tem nada que te acuse. Pare e pense. No momento que você está nos seus desertos e Deus olhando para você, até que ponto você confia nele? Deus conhece o nosso coração, sabe? Não é a intelectualidade, tempo de igreja, posição dentro de igreja. Não é isso não. É o coração, igreja. Tudo que tem que guardar, guarda o quê? O teu coração, igreja, é um depósito. O nosso coração é um depósito para guardar santidade. Vida com Deus. Comunhão com Deus. Intimidade com Deus. É algo pessoal dentro de cada um de vocês. Tudo vai mudar quando nós conseguimos pensar assim. Você começa a lidar com determinadas situações que você vai aprendendo com você mesmo. Nos momentos da minha luta, foi o momento que eu mais desci os pés da cruz. Doía as palavras, doía as injustiças. Eu chorava calado. A vontade era de explodir. Eu passava o zip na boca. Fala! Esse silêncio, você estava permitindo Deus agir sobre você. O que é que nós fazemos? Deus, fica aí. Deixa eu agir. Pá! Palavra. Pá! Quantas guerras deixaria de existir se a gente fechasse essa matraca aqui, colocasse um zip? Quando Jesus estava diante de Herodes, o silêncio dele
irritava Herodes. Você não sabe que eu tenho um poder para te condenar. E Jesus calado. Aí por muito ser instigado, provocado, Jesus com uma só palavra desmuta tudo. Nenhum poder terá sobre mim se do alto não vier. Acabou. Ai, se a gente conseguisse dominar um pouquinho a nossa língua, ter apenas um controle da nossa boca, a gente evitaria muitas guerras dentro da nossa casa. A gente não colocaria tanta gasolina no fogo. Domínio. Aprender com nós mesmos. Experimentar isso. Ah, você não presta. Tá certo. O seu silêncio vai provocar uma ira de Deus sobre aqueles que estão tentando te humilhar. Hoje eles te humilham, mas amanhã Deus fará com que essas pessoas venham procurar você para pedir ajuda. E você começa a orar por aquela pessoa. Mas como orar por aquelas pessoas que eu tenho ódio, que eu tenho raiva, que está me maltratando? É o caminho mais curto que você tem para chegar a Deus. Os teus problemas serão resolvidos numa velocidade que a nossa mente não tem noção. Porque você está aprendendo, no seu silêncio, Deus agir por você. A palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Horrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Quanto nós precisamos ser tratados, moldados, lapidados, preparados. Isso não acontece do dia para a noite, mas nós temos que passar por isso. Aprender com nossos erros e colocar em prática. Geralmente é assim dentro de uma casa, quando o Senhor escolhe. Quem foi que Deus escolheu no meio daquela geração? Gideão, o mais fraquinho da família, o mandamento mais inútil, que ninguém dava nada. Não foi assim quando Deus escolheu o rei para governar Israel? Escolheu quem? O menor da casa de Jessé. E Deus te escolheu. Talvez você é o menorzinho, que ninguém dá nada. Juliana, né? Mas Juliana, uma jovenzinha ali. E às vezes esquece que Deus tem um plano tão grande através de uma menina dessa, para mudar a história de uma família, mudar a história de tudo. Porque Deus escolhe as coisas tão fracas para confundir quem? Os fortes.